Quem é essa menina? Quantos anos ela tem? E se ela conhecia ele há 6 anos, então esse adolescente tinha 8 anos nessa época. O que foi dito por ele lá no momento do imóvel, do encontro dos cadáveres, é que ele se relacionava com ela online há cerca de 6 anos. Eu perguntei, mas você tem 14, então teria 8 anos Sim. na época? É isso mesmo? Ele é. Eu conheci jogando Fortnite, um jogo do PlayStation, aí troquei telefone com ela e a partir de então me relaciono com ela. Inicialmente a gente começou a achar que poderia ser uma pessoa adulta ou algum tipo de grupo desse de desafio da internet, sugestionando esse adolescente que praticasse algum tipo de crime. Mas na verdade, realmente, essa adolescente existe e agora vai ter muita coisa para dizer, para nos revelar acerca da motivação desse crime. Queria viajar para esse estado, né, para encontrar com essa adolescente e os pais teriam proibido. É isso, delegado? Por conta disso, ele ficou irritado e teve esse ato? É uma motivação mais forte, segundo ele, entendeu? Mas temos outra motivação também, suposta motivação, que seria a pesquisa dele em redes sociais de como receber a quantia de FGTS de falecido. Ou seja, ele nos falou lá na casa que ele viu no telefone do pai que o pai teria uma quantia de cerca de 33 mil reais para receber e ele estava verificando como receberia essa quantia. Então pode ser uma motivação por ganância sim, mas no primeiro momento a gente vai precisar ouvir primeiro essa adolescente para saber essas nuances todas acerca do relacionamento dela e do crime. Até porque ele falou que tão logo assassinou os pais, antes de esconder os corpos, ele teria conversado com ela e que ela teria induzido ele a ocultar os corpos. Então, isso por si só, da parte dela, seria sim uma participação. Agora, a gente precisa saber se a participação foi só na ocultação desses cadáveres ou se a participação também foi na prática dos homicídios. Isso tudo precisa ficar esclarecido. Ele também estava com uma bolsa de viagem pronta para viajar, com roupas dele, objetos pessoais e os 2 telefones celulares dos pais, entendeu? Que ele pretenderia vender para ganhar um dinheiro naquilo ali, né? Precisamos saber de que forma ele conseguiria viajar para o Mato Grosso, até porque adolescente precisaria de uma autorização especial de viagem. Então, será que ele conseguiria obter isso? Estava tentando forjar algum documento para viajar. Ele nos contou também que pretendia ir para o Mato Grosso, trabalhar no supermercado onde essa menina supostamente trabalharia como empacotador. Quais são os crimes que esse adolescente vai responder, delegado? Ele vai responder por triplo homicídio, duplamente qualificado, a qualificadora de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas porque elas estavam dormindo no momento que foram assassinadas, e vai responder pelas 3 ocultações de cadáveres. Esse adolescente teria cometido esse crime sozinho? A polícia tem alguma informação a respeito de como ele teria feito isso? Lá no local do crime, né, nós não verificamos nenhum indicativo de participação de terceiros. E o fato dele ser adolescente, ser franzino, não impediria ele de ocultar esses cadáveres nem de fazer a prática dos homicídios. Até porque o que ele relatou para nós ali foi bem factível com relação ao arrasto dos corpos até a cisterna. A cisterna fica a cerca de 5 a 6 metros ali do quarto do casal, entendeu? Fica na área de serviço e o piso é liso. Então, se ele jogasse realmente um alvejante, um produto de limpeza ali, como Veja, como ele falou para nós, com certeza daria para arrastar os corpos sim naquele piso ali e levar para a cisterna. Nesse caso, ele utilizou uma arma. Que arma seria essa? Essa arma foi apreendida, é um revólver 38, se é do pai dele, e estaria debaixo do colchão. Ele dormiu no quarto dos pais, com os pais e a criança de 3 anos, estava na cama, e ele dormiu no colchonete ao lado da cama, por causa do ar-condicionado, segundo ele. Ele sabia que a arma do pai ficava embaixo do colchão, e ele foi lá, pegou durante a madrugada, teria tomado um energético para ficar acordado enquanto as pessoas dormiam, e primeiro atirou na cabeça do pai, depois na cabeça da mãe e depois no pescoço do irmãozinho de 3 anos. A respeito dos barulhos dos tiros, que era algo normal, que era comum de se ouvir tiros, já que o pai também utilizava essa arma. Isso procede, delegado? Algumas informações chegaram para a gente lá no local de maneira informal, de que houve sim barulho de disparo de arma de fogo no sábado. Só que as pessoas acreditaram que teria vindo de uma mata, que ali é uma comunidade pequena, mas que tem uma floresta em volta. Então as pessoas acreditaram que poderia ser da mata, não de dentro de uma residência. Mas na verdade aconteceu dentro da residência ali, onde os crimes foram praticados. O que essa avó falou para o senhor delegado? Essa avó se mostrou imensamente desolada quando soube do fato real. Inicialmente ela estava acreditando realmente, piamente, que houve um desaparecimento. Tanto é que foi com o menino da delegacia, pela feição dela, você percebia que ela realmente estava falando a verdade, não teve qualquer tipo de participação nisso
isso aí, entendeu? Tudo partiu da cabeça do adolescente. Até porque ela, no afã de proteger o adolescente, foi ela que retirou essa arma da casa e levou para casa dela, sabendo que o filho dela, que foi assassinado, teria arma em casa. Então ela tem muito a dizer sobre isso aí também no momento posterior. Nós vamos aguardar e respeitar o luto da família. O adolescente, ele foi apreendido. Quanto tempo ele pode ficar respondendo por esses crimes? De acordo com a legislação minorista, o ECA, né, a internação ela tem um prazo máximo de 3 anos. Então, o fato de ele ter 14 anos, pode ser que ele ainda saia adolescente, entendeu? Com 17. Então, pela legislação, o que temos hoje aí é isso. Internação período máximo de 3 anos, mas quem vai definir o tempo, o período de reavaliação é a justiça. Esse adolescente, além de ter confessado o crime, ele teria falado algo também sobre o convívio dele com o pai, com a mãe? Como seria isso? Se já teve algum relato de agressão? Lá no momento, a gente perguntou para ele e falou que a única motivação seria o fato da proibição de viajar para o Mato Grosso. Mas a conversa foi se aprofundando e tal. E ele acabou falando que realmente o pai ensinava ele a manusear, atirar, que o pai forçava ele a fazer jiu-jitsu com os amigos, ele não gostava muito. Então, tem esses detalhes que a gente vai perquirir de maneira mais formal nos autos do processo, para saber se realmente ele já guardava uma mágoa, um rancor desse pai, até mesmo da família, enfim, isso tudo precisa ser analisado também. E também perguntei a ele por que matou então a criança, que não tinha nada a ver com a história. Aí ele disse simplesmente que era para a criança não passar pelo sabor de ver os pais assassinados ali. Em algumas pesquisas que eu andei fazendo para estudos, né, acadêmicos, a gente percebe que a doença mental é um dos grandes males, uma das grandes mazelas que hoje aflige a sociedade. E isso desencadeia esses comportamentos repentinos, rompantes que as pessoas têm, de agressividade, discussão em trânsito, briga com pessoas que nem nunca viram, enfim. Então a gente percebe que alguns desajustes mentais, perturbações mentais as pessoas possuem. Isso tudo pode ser resolvido com um acompanhamento de um profissional de psicologia, um tratamento adequado, uma simples conversa com o profissional já relata, às vezes a pessoa não consegue enxergar aquilo ali. E pessoas que estão ao redor, sim. Então tem que ter esse apoio familiar, de amigos, de vizinhos, mostrar para essa pessoa que no primeiro momento fica relutante com relação a isso, não tenho nada, não vou me medicar, não vou procurar auxílio, não preciso disso, ou então aquele machista convicto, que não, eu sou assim, acabou. Não é assim. As pessoas têm que se conscientizar que realmente a doença mental, ela tem crescido muito e ela tem sido a causa de muitos problemas que desencadeiam na polícia, né? Esse caso é um exemplo clássico do que a gente está vendo, que é o não lidar com a frustração, o não lidar com o não, que até então a gente viu aí que o estopim dessa motivação seria porque os pais não queriam que esse jovem fosse para outro estado. Então, até mesmo na sua experiência, delegado, o que é hoje para esse adolescente não poder ouvir um não de uma família? Esses jovens hoje acham que podem fazer e que têm essa liberdade, até mesmo quando vão buscar ajuda. Se sentem no direito de agir de acordo com as suas emoções. É por aí, delegado? Exatamente por aí. O caminho é sempre a conversa. Sim. A conversa é sempre o melhor norte, né? Porque falar não faz parte da vida. As pessoas têm que saber falar não e as outras têm que aprender a ouvir o não. Mas não por si só. Sim. O não tem que ser explicado, tem que ser conversado, principalmente na tenridade, quando são jovens, quando ainda estão aprendendo, estão construindo ainda aquele pensamento acerca do mundo, porque senão eles ficam perdidos e acham que os pais ou as pessoas que dizem o não simplesmente não querem satisfazer os caprichos deles. Então, desde pequeno, e é de pequeno que se torce o pepino, desde pequeno tem que ser ensinados que o não faz parte, tá? Seja falar não, seja entender o não. Agora, se frustrar com o não é que desencadeia esses problemas todos que a gente vê hoje em dia na sociedade. A respeito dessas pessoas que se infiltram nesses jogos, delegado, o que o senhor pode falar? Eu sei que no Brasil inteiro tem muitos pais preocupados com o tempo que essas crianças, esses adolescentes, ficam na internet. Como é que o senhor avalia essa situação? Atualmente o que eu percebo é que os pais estão muito omissos, entendeu? Não dão conta de verificar o que está acontecendo na vida, no cotidiano, no dia a dia daquele jovem. Entendeu? Eu recebo alguns casos na delegacia. Sim. De pais que querem que, às vezes nem é caso de polícia, mas querem que a gente resolva o problema de paternidade deles, né? Eles não sabem dizer não sabem chamar a atenção do jovem, não sabem brigar, não tem uma punição como um castigo, uma proibição de alguma... Não sabem. Simplesmente são adultos que cresceram e não sabem ser pais e mães, né? É óbvio que ninguém nasce sabendo, a gente aprende ao longo, eu sou pai também, a gente aprende ao longo da caminhada, né? Então o que a gente percebe é isso, é uma falta de rédea dos pais.
Oi.